Oi, gente. Olha só, o Eduardo Bolsonaro republica vídeo em que o YouTube diz que Macron é um idiota. Olha o Eduardo aí. E o deputado federal Eduardo Bolsonaro, do PSL de São Paulo, publicou um tweet na noite dessa quinta. E a mensagem diz: recado para o presidente francês Emmanuel Macron, e traz um vídeo com o título Macron é um idiota. Você acredita que essa é a figura que o bolsonarismo quer colocar como embaixador do Brasil nos Estados Unidos? É de doer, né? Oi, gente. Pois é, o Eduardo Bolsonaro resolveu replicar um vídeo do o Bernard Custer, né? Que eu não vou colocar nem um segundo aqui no canal, porque eu tenho respeito ao tempo dos inscritos, que chama, entre outras coisas, o presidente francês Emmanuel Macron de idiota. Esse é o cara que o Bolsonaro está querendo colocar como ministro, embaixador do Brasil em Washington. E para piorar, tudo isso veio em reação ao presidente francês. E para piorar, existe um risco absolutamente real do acordo entre o Mercosul e a União Europeia não sair por causa do que está acontecendo na Amazônia. E várias ameaças que não são ameaças falsas já estão vindo. E eu vou falar sobre elas todas aqui nesse vídeo hoje. Se você chegou agora, o canal é a Nova Máquina do Tempo. Eu sou André Teixeira Jacobina. E se você gosta do que a gente faz, você pode se inscrever no canal, dar um like, compartilhar, e pode também se inscrever nas nossas outras redes sociais ou virar apoiador. Vão haver links num comentário fixado, e nesse comentário fixado, no final dele, vão haver links para todas as reportagens que nós estamos utilizando como fontes, se vocês quiserem ler mais sobre isso. Mas o negócio é muito grave. Vamos lá. Quinta-feira, ontem, o presidente francês convocou por meio das redes sociais os países membros do G7 a discutirem a série de queimadas que atingem a floresta amazônica, e classificou os incêndios como criminosos e como uma crise internacional. O Palácio do Planalto tem minimizado o chamado de Macron e o classificado como uma ameaça sem sentido. Não é uma ameaça com sentido e com objetivo. Se vocês não fizerem alguma coisa e rápido, as sanções brabas vão vir aí. Com 72.843 focos de incêndio do início de janeiro até meados de agosto, o Brasil já registra um aumento de 83% em relação ao mesmo período do ano passado, segundo o INPE. O INPE é aquele instituto que o Bolsonaro gosta de ficar chamando de mentiroso, né? O Macron, olha o que eles dizem. O Macron não tem conhecimento do que está passando aqui, né? Por que o né? E essa questão das queimadas ocorre em todo o período seco. Normalmente ocorrem junto das cidades, junto de Manaus, Porto Velho, Rio Branco, áreas mais degradadas, disse a Folha o vice-presidente Hamilton Mourão. Rapaz, o Hamilton Mourão estava sumido e voltou para dizer bobagem. O presidente Bolsonaro assinou na noite de quinta-feira um despacho que determina que toda a equipe ministerial adote medidas de combate à série de queimadas na floresta amazônica. Eles estão em modo desespero, e eu vou trazer por quê? Porque o aumento dos índices de desmatamento é apontado por opositores europeus como razão para que o acordo comercial entre a União Europeia e o Mercosul não seja fechado, ele não vai adiante. Agora a Finlândia entrou na jogada e está propondo um boicote da carne brasileira pela União Europeia. Olha só o que a Finlândia está falando aqui. O governo da Finlândia, que atualmente detém a presidência rotativa da União Europeia, pediu nessa sexta-feira, hoje, que os países do bloco avaliem a possibilidade de banir a importação de carne bovina do Brasil por causa da devastação causada pelas queimadas na Amazônia. O ministro das Finanças, cadê? Mika Lintka, condena a destruição da floresta amazônica e sugere que a União Europeia e a Finlândia devam considerar urgentemente a possibilidade de banir a importação de carne bovina brasileira, informou o Ministério das Finanças em um comunicado. A exportação de carne bovina para o bloco europeu em 2018 foi de 544 milhões de dólares, né, segundo dados do Ministério da Economia. O anúncio vem em meio aos incêndios da floresta amazônica. Há 2 semanas, vocês já estão sabendo, né? Olha só, o presidente da França, Emmanuel Macron, disse que o presidente brasileiro Jair Bolsonaro mentiu e que irá levar o tema para ser discutido na reunião dos líderes do G7 nesse fim de semana. Exatamente nesse fim de semana, no balneário francês de Biarritz.
Macron justificou a posição da França quanto ao governo brasileiro, culpando a inércia de Jair Bolsonaro diante da mudança climática, incluindo incêndios. Durante o discurso de Macron, na manhã de sexta-feira, um assessor do governo francês disse que no âmbito do G7 já existe uma mobilização de diplomatas e assessores para decidir sobre iniciativas concretas para a Amazônia que poderão se materializar. E os países europeus estão ameaçando deixar o acordo do Mercosul devido ao fogo na Amazônia. E a Angela Merkel já disse que concorda totalmente com Macron. Olha só, Merkel anunciou por meio de seu porta-voz, Stefan Seibert, que apoia Macron, abre aspas, completamente. Além disso, a chanceler alemã defendeu que o caso da Amazônia fosse discutido pelos países do G7, que reúnem-se nesse final de semana na França. A Irlanda manifestou-se sobre o tema, ameaçando votar contra o acordo Mercosul e União Europeia se o Brasil não respeitar os compromissos ambientais. Enquanto isso, Eduardo Bolsonaro chama o presidente da França de idiota. Enquanto isso, Hamilton Mourão diz que não, é normal, tem a coisa da seca e tal. É difícil, viu, gente? É muito difícil. É muito difícil. Sobre o acordo Mercosul, ele foi firmado em junho, após 20 anos de negociações. 20 anos de negociações para conseguir esse acordo. Ele diminui as taxas de importação de produtos da União Europeia, facilitando o comércio entre Brasil e Europa. 20 anos de negociações podem ser colocados abaixo pelo fato de que, quando o INPE disse para o bolsonarismo em junho, nós estamos em agosto, em junho, que houve um aumento de 88% do desmatamento na Amazônia, o que Bolsonaro fez? Disse que o INPE estava mentindo. O que foi que aconteceu com Ricardo Galvão? Ricardo Galvão foi demitido. Foi demitido o Ricardo Galvão. E agora, o Brasil pode perder um acordo comercial que está sendo negociado há 20 anos, porque o governo, e aí não é só Bolsonaro, é Ricardo Salles, enfim, todos os indicados pelo bolsonarismo, né, resolveram ignorar em junho o desmatamento, o aumento do desmatamento. Eles deviam estar preocupados com isso desde janeiro, desde que entraram. Mas depois dos dados de junho, indicavam uma coisa que era uma crise. E qual foi a atitude do bolsonarismo diante da crise? Foi dizer não existe crise. Foi dizer os dados são mentirosos. Foi negar a realidade. Eu vou ler um pouco mais aqui sobre o acordo. Para entrar em vigor, o acordo precisaria passar por uma revisão técnica e jurídica. Depois será definida uma data para assinatura. Por fim, o texto será encaminhado para apreciação do Parlamento Europeu e do Legislativo de cada um dos membros dos dois blocos. Ou seja, é um acordo complexo. Vem sendo negociado há muito tempo. Finalmente está se chegando perto de aprovar um acordo que facilitaria as nossas exportações entrarem no mercado europeu das nossas commodities. Que, embora a gente não possa defender aqui que a gente apenas exporte commodities, sem sombra de dúvidas, é fundamental, as commodities são fundamentais para a situação econômica do Brasil, para o desenvolvimento do país. Nós temos muita exportação de commodities e não podemos abrir mão delas. Vocês têm ideia do que é que um bloqueio à carne bovina brasileira na Europa faria com a economia do Brasil? A destruição que iria provocar? O Brasil já está em recessão técnica. Se o governo brasileiro não conseguir driblar essa situação, nós estamos caminhando para uma situação de crise econômica intensa. E eu quero deixar claro aqui, eu quero que a pressão dos países europeus dê certo. Eu quero que o bolsonarismo e que o governo brasileiro, mesmo com todas as críticas que eu tenho a ele, quero que eles vão lá e quero que salvem nossa Amazônia, porque é o futuro da biodiversidade do mundo.
de parte do mundo, que a Amazônia representa uma biodiversidade gigantesca para esse planeta, que está em jogo. E a questão da mudança climática, o impacto que isso pode ter na mudança climática. Então eu quero que. E eu também quero que eles façam isso para a gente não perder esse acordo, para a gente não ficar com uma crise ainda mais profunda. Porque a população brasileira vai sofrer. E eu não quero isso. E outra coisa, mesmo que o bolsonarismo e que o governo brasileiro faça tudo certo a partir de agora, nesse caso, tudo que eles fizeram de errado não vai ser esquecido. Não vai ser esquecido, não. Não dá para apagar o fato deles terem ignorado os dados do INPE em junho e ter demitido o presidente do INPE. Essa atitude levou a gente à situação atual, a essa tragédia atual. E o Eduardo Bolsonaro fica chamando o presidente da França de idiota, através de videozinho de youtuber Olavete. E essa é a pessoa que o governo, que parte do governo, né, está querendo colocar como embaixador do Brasil nos Estados Unidos. Difícil, viu? Muito difícil. Bem, eu quero pedir a vocês que divulguem esse vídeo, que espalhem por todos os cantos que forem possíveis, porque a gente tem que fazer pressão mesmo. Nós temos que pressionar fortemente que o governo, com a opinião pública, entendeu? Nós temos que pressionar. Temos que pressionar o governo a não só ir salvar a Amazônia, mas fazer isso e conseguir evitar um bloqueio comercial da Europa com relação ao Brasil. As duas coisas. Nós temos que estar com uma preocupação ambiental, que é a prioridade, sem sombra de dúvidas. E, em segundo lugar, nós temos que garantir que as nossas commodities vão continuar entrando lá, porque senão o Brasil entra numa crise terrível. E se o governo brasileiro não quer se salvar e nos salvar, nós vamos ter que obrigar ele a fazer isso. Nós temos que pressionar. Eu peço isso de vocês, de verdade, que divulguem esse vídeo em todos os cantos que vocês puderem, para a gente poder avisar as pessoas da gravidade disso, o impacto que isso pode ter sobre a nossa economia. Enfim. Se você gosta do que eu faço aqui no canal, se lembre sempre de se inscrever, dar um like, compartilhar. E se lembre sempre que se você gostar muito, você pode divulgar em suas redes sociais, se inscrever nas nossas redes sociais no Instagram, Facebook e Twitter. E quem sabe virar um apoiador do canal, que é muito importante pra gente. Mas nem todo mundo precisa ser apoiador. Se você quiser ajudar dessas outras formas, eu também agradeço, né? Enfim. É isso aí, gente. A gente se vê no próximo vídeo. E espero que ainda com a Amazônia, né? Um abração.